Olá, pessoal. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio. E estamos aqui hoje para o nosso novo episódio do podcast Rota da Saúde, programa que busca aí sempre promover qualidade de vida, levar orientação aos nossos amigos motoristas e seus familiares. Para vocês acompanharem, né, todos já sabem, mas os nossos conteúdos estão aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify também. Então entrem lá, né, assistam os nossos episódios, curtam, compartilhem com seus familiares, que levar essa orientação para todos é muito bom. Falar de saúde é falar de um tema abrangente, né? Vários contextos podem afetar a nossa saúde dos nossos familiares. Mas hoje, vou pedir licença um pouquinho e nós vamos entrar num assunto ligado a ESG, a questão social. Hoje é um dia muito especial, pois estamos nos aproximando do dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Uma causa de extrema importância e seriedade que merece toda a nossa atenção, engajamento e luta aí, tá certo? Como parte do compromisso que a transportadora Garbuio tem com esta causa, recebemos hoje uma convidada muito especial que vai trazer para a gente informações bem importantes, tá? Que é a Eva Dengler, superintendente de programas e relações empresariais da Childhood Brasil, para nos falar um pouquinho sobre o programa Na Mão Certa e a importância da iniciativa, né, na prevenção e enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes nas estradas. Vamos conhecer mais sobre o programa, isso é muito importante, seus objetivos e como podemos, enquanto motorista profissional, né, enquanto motoristas profissionais, pessoas do transporte, contribuir para proteger nossas crianças e adolescentes. Então, sem mais delongas, Eva, seja bem-vinda. Espero ter falado tudo certinho, os nomes. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço, né? Eu acho que nada mais justo do que abrir, né, o mês de maio, podendo falar sobre isso e ter a presença de vocês aqui conosco. Olá, Narciane. É um grande prazer estar aqui com vocês. A Rota da Saúde é uma iniciativa super bacana, né, da Carbuio. Realmente, o mês de maio, para nós, na Childhood Brasil, por meio do programa Na Mão Certa, é um mês de muita atenção para essa questão do enfrentamento à violência sexual contra crianças. Só que a gente gosta já de começar, né, falando desde o primeiro dia de maio. Gente, 18 de maio é importante, é Exato. necessário, é um marco que o Brasil determinou para falar sobre esse assunto. Mas a gente tem que proteger nossas crianças todos os dias do ano, né? Então, esse esforço que justamente a Garbuio faz de estar com a gente 365 dias do ano, trabalhando nessa causa, falando com os motoristas sobre isso, trocando ideias, né, dando novas sugestões de como proteger as crianças. Esse é o grande desafio que a gente precisa vencer, né, num tema como esse, e certamente a atuação de vocês tem sido incrível nesse sentido. Obrigada, Eva. E estamos juntos, né? Como se fala. É importante demais essa ação. O programa a gente encara com muito carinho mesmo, assim, no sentido de acolhimento, de trazer junto, porque a importância é indiscutível, né? Todos os dias, como você falou, todos os dias do ano, todo minuto, temos que estar atentos a isso. Eu acredito que quando a gente fala que existe uma data, não vou nem dizer neste caso comemorativa, mas uma data de lembrança, né, uma data vamos dizer assim, um Um dia alerta, né? nacional de alerta, exato, tem um motivo. Muitas vezes as pessoas ouvem, escutam na mídia, mas não entendem o porquê, a essência daquela questão e daquela data marco. Então, eu gostaria que você explicasse brevemente para a gente por que 18 de maio. Eu acredito que isso vai trazer uma grande sensibilidade para todos os nossos motoristas e para os seus familiares também. Claro. Vejam, o 18 de maio ele foi escolhido porque no dia 18 de maio de 1973, ou seja, nós estamos falando aí de uma situação que aconteceu há 50 anos atrás, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, Narciane, um crime muito bárbaro chocou todo o Brasil e ficou conhecido como o famoso caso Araceli. Esse era o nome de uma menina
que na época tinha apenas 8 anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados. Ela foi primeiro raptada, depois ela foi estuprada e depois ela foi morta por jovens da classe média na época da cidade de Vitória, né? E o que mais chamou a atenção depois da sociedade sobre esse crime bárbaro foi que, apesar desse crime ter acontecido há 51 anos atrás, né? Apesar de ele ter sido de natureza hedionda, né? Ou seja, que seria um crime que daria prisão imediata para as pessoas que estavam ali envolvidas, até hoje esse crime está impune. Ou seja, ninguém foi responsabilizado por esse crime. Então, o 18 de maio, ele passou a ser o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes por meio de uma lei, que é a Lei 9.970, do ano de 2000, ou seja, 27 anos depois que esse crime aconteceu, o Brasil reconheceu de que não poderia mais deixar de marcar, né, uma situação tão bárbara e tão absurda que ficou na impunidade, e trazer isso como uma forma de conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Ou seja, hoje a gente está dizendo com essa lei, né, instituída no 18 de maio, de que a gente não aceita mais, de maneira nenhuma, como país, que qualquer violação de direitos de uma criança ou de um adolescente fiquem impunes. Então, acho que esse é o grande marco, né? Esse é o grande esforço que o Brasil faz ao criar uma data como essa. Como você disse claramente, não é uma data de celebração, tá? Não é uma data de celebração do ponto de vista que ela remete a um crime, mas ela é uma celebração se a gente pensar na conquista de que nós, como sociedade, estamos reconhecendo isso como um crime, que não é aceitável, que é hediondo, e que a partir de agora a gente se levanta como Brasil, instituindo uma lei de que a gente não vai mais aceitar que nenhum desses crimes fique impune. Data do basta, né? Vamos dizer assim, chega, né? É um basta, é um basta. E como que surgiu o programa Na Mão Certa? E qual é a principal missão, né, no enfrentamento contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias? Agora sim a gente vai entrar e direcionar o nosso discurso mais especificamente para o motorista. Então, como que surgiu? Perfeito. O programa Na Mão Certa, ele nasce em 2006 como uma resposta da Childhood Brasil a uma situação que foi pesquisada durante 3 anos, de 2003 a 2005. A gente pesquisou no Brasil, a Childhood, ela ouviu falar, naquela época a gente tem que pensar, não existia o Disque Denúncia, não existiam canais nacionais de denúncia ainda, e a gente pesquisou naquela época sobre a existência de casos de exploração sexual nas estradas do Brasil. A gente pesquisou isso como? Quem foi o nosso grande aliado para a gente entender esse problema? Foram os caminhoneiros. A gente foi para as estradas, a gente conversou com muitos caminhoneiros e esses caminhoneiros contaram para uma parceria que a gente tinha com a universidade na época, para psicólogos que estavam viajando. Eles contaram o que eles sabiam, o que eles já tinham visto e como isso acontecia, esse crime, né? E aí, com essas informações, a gente começou a conversar com muitas empresas que estavam no setor de transportes, com o governo, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, e houve ali um consenso de 42 especialistas que foram consultados, que para enfrentar uma situação como essa, a Child tinha que ter um programa extremamente estruturado e que chegasse à possibilidade da gente conversar com os caminhoneiros. Só que isso, para nós, como instituição da sociedade civil, conversar com caminhoneiros era algo praticamente impossível. Se a gente hoje imagina que o nosso amigo caminhoneiro tem um celular smartphone na mão, é uma realidade. Mas há 18 anos atrás, quando a gente começou o programa, os caminhoneiros não estavam conectados, muito poucos tinham celular ainda, muito menos smartphone, né? E a gente tinha que conversar com eles para quê? Para trazer para eles a nossa preocupação sobre esse problema
E mais do que isso, convidá-los, como eles são as pessoas que mais transitam pelas estradas, que mais conhecem sobre a realidade do dia a dia, que toda vez que eles se deparassem com qualquer criança em situação de risco numa estrada, num posto de combustível, num restaurante, numa borracharia, bem, encontrou uma criança na estrada? Peraí, já tem alguma coisa errada. O que uma criança está fazendo na estrada? Ela não deveria estar aqui, ela deveria estar na casa dela, com a família, na escola, né? Mas já que ela está aqui, deixa eu verificar. Ela está com alguém que é responsável por ela? É o pai e a mãe estão junto? De repente, alguém viajando, né? A passeio, está com as crianças ali e tal. Ou ela está sozinha? A partir do momento que você tem a impressão que ela está sozinha, ela já está em situação de risco. Porque o que ela está fazendo numa estrada sozinha? Será que ela está sendo vítima de trabalho infantil? Será que alguém está obrigando ela a fazer alguma coisa que ela não deveria estar fazendo? Que você não está vendo um adulto ali, mas esse adulto pode estar escondido, ele é um intermediário que está agenciando essa criança. Então, a denúncia é o primeiro passo. Então, a gente vem nesses 18 anos na Ciane, através do programa Na Mão Certa, como principal missão conversar sempre com os nossos amigos da estrada e trazer para eles essa preocupação com as nossas crianças e adolescentes que não deveriam estar na estrada e como eles podem, de fato, nos apoiar nesse movimento. Mas para a gente fazer esse convite, a gente não chegou de mãos vazias. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente foi lá pesquisar sobre o problema da exploração sexual nas estradas do Brasil, conversando com os caminhoneiros, a gente percebeu que eles, profissionais, também estavam sendo vítimas de uma série de situações difíceis naquela época. Solidão na estrada constante, muito envolvimento com acidentes, falta de qualidade de vida em termos de alimentação, saúde. Por isso a Rota da Saúde é tão importante que vocês fazem com eles. E o que a gente se propôs? A gente falou, olha, a gente vai pedir o apoio dos caminhoneiros para denunciar em lugares onde essas crianças podem estar em risco. Essa é a melhor coisa que eles podem fazer. Mas nós também reconhecemos que a gente poderia contribuir com a vida deles. Então a gente começa o programa com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros, de ajudá-los a estarem melhor no seu dia a dia. E como a gente faria isso? Conversando com as empresas, conversando com empresas como a Garbuio, que hoje está com a gente, conversando com muitas outras empresas do setor de transporte que estão com a gente, conversando com quem contrata transporte, né? Para que tome cuidado, assim, olha, o caminhão vai chegar na tua empresa para carregar, você tem um lugar para ele ficar? Você tem um lugar para ele se alimentar? Você tem um banheiro adequado para ele usar? Tudo isso precisa ser observado, né? A gente quis trazer uma relação de reconhecer que neste grande agente de proteção que a gente estava convidando para estar com a gente reconhecia ele em primeiro lugar como um cidadão que também merecia reconhecimento, que também merecia valorização e que também merecia um cuidado maior. Então, o programa Na Mão Certa, ele nasce com a proposta de proteção das crianças contra a exploração sexual, mas ele se propõe a ser o principal aliado também do caminhoneiro nas suas necessidades pessoais, e a gente é meio que assim, a voz, né, deles com as empresas. Então a gente traz as questões, a gente conversa com as empresas e estimula elas a fazerem esse movimento de cuidar cada dia melhor desse profissional. Nossa, que interessante e importante, né? E com certeza eles vão se sentir, sim, muito valorizados por alguém, né? Por uma instituição de tamanho nome, tá tendo essa sensibilidade, esse olhar para eles também, né? Bom, sim, quando a gente fala de saúde, né? Como que a exploração sexual de crianças e adolescentes afeta não apenas a saúde física, mas também a saúde mental e emocional, né, da vítima, vamos dizer assim. perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente fala de exploração sexual de crianças e adolescentes é o que isso significa. Significa que uma criança está sendo vendida ou comprada, tem as duas, né? Quem está oferecendo e tem quem está comprando para um programa sexual com um adulto. Essa situação é uma situação altamente improvável e que não deveria nunca estar acontecendo, né? Como a gente sabe, isso é um crime.
Toda criança que está exposta a essa situação, ela está sendo vítima de um crime. Ela normalmente não tem o controle da vida dela sobre essa situação e ela está sendo, de alguma maneira, manipulada para estar ali fazendo isso. Dito isso, a gente tem que pensar o seguinte: toda criança que chegou na exploração sexual, ela certamente, em primeiro lugar, ela já foi vítima de outras violações de direitos dela. Porque você tem que imaginar o seguinte: nenhuma criança acorda de manhã, sei lá, com 10 anos de idade, vamos dar um exemplo aqui. E ela fala então para a mãe: Ô mãe, hoje eu não vou para a escola. Eu estou indo lá para o posto de combustível fazer um programa sexual com adultos. A criança não tem essa ideia. Ela não tem nem essa possibilidade. Isso nem passa pela cabeça dela, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para quem está nos ouvindo é: toda vez que você encontrar uma criança na rodovia, imagine o seguinte: ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. Em primeiro lugar, não, ela não chegou ali sozinha, tá, gente? Ela não chegou ali decidindo isso por conta própria. Tem alguém atrás dela, tem alguém com ela, tem alguém organizando isso. Então, aqui ela já está vivendo uma manipulação psicológica gigante. Ela foi tirada da casa dela, ou mais do que isso, ela está ali com alguém da própria família que está incentivando isso. Então, aquela família que devia proteger a criança, inverteu o papel e está colocando ela na situação de exploração sexual para ganhar dinheiro para comprar comida. E aí muita gente me diz: Eva, mas se ela está ali para ganhar dinheiro para comprar comida, isso não é justificável? Não, claro que não. Né? Não tem maneira da gente pensar que submeter uma criança a uma situação dessa é uma forma de ajudar a família. Ninguém está ajudando nem a família, nem a criança fazendo isso. Né? Então, além disso ser uma violência física, como a Narciane falou aqui, que de fato, no caso de uma relação sexual ou de um sexo oral, a gente está falando de uma violência física, que aquele corpo não está pronto para viver ainda, né? Está em desenvolvimento, pode ser uma idade muito precoce, ou mesmo que ela tenha 15 ou 16 anos, ela ainda está num processo de desenvolvimento. E se ela tem 15 ou 16 anos, provavelmente ela chegou a essa idade em exploração sexual, a vida dela já vem há muitos anos vivendo isso, né? Então ela não começou ali, né? Naquele momento. Então a gente tem uma situação de pensar que ela já vem vivendo violências, ela já vem vivendo abusos, ela já vem vivendo outras questões para chegar até isso. E do que a gente está falando aqui? A gente está falando da probabilidade dela se envolver também com drogas. A gente está falando da possibilidade de ser oferecido para ela, numa idade muito nova, bebida alcoólica constantemente. Porque até para ela suportar essa violência que ela está vivendo, muitas vezes ela pode ter um refúgio no álcool, ela pode ter um refúgio na droga, ela pode ter uma série de outras consequências que vêm a rebote dessa situação de violência. Ela pode ficar grávida. Imaginem uma situação de uma criança, como a gente já viu várias vezes na televisão, em matérias que muitas vezes aparecem, uma menina de 10 anos grávida, uma menina de 12 anos grávida. Que é isso? Esse corpo não está nem pronto para essa situação. Ela pode estar sendo alvo de infecções sexualmente transmissíveis, que certamente é um tema, né, que vocês devem conversar muito com todo mundo, porque é um risco, né, quando alguém tem uma situação sexual, quando não usa um preservativo, é um risco ter essa questão. E muitas vezes a gente sabe que quando se faz um programa com uma criança ou um adolescente, de maneira muito inocente, quem contratou esse programa e vê que é uma criança não usa preservativo. Eu já li em entrevistas de que a pessoa diz: não, ela é novinha, ela não tem doença ainda. Quem disse? Né? Quem disse? Então, assim, isso são questões muito importantes da saúde que precisam ser conversadas, né? Desde, como você falou, a saúde física dessa criança e a saúde mental dela, as emoções dela, pensar que ela está sendo submetida a toda uma pressão ali e a viver situações que muitas vezes ela não está nem preparada para viver. Nós conhecemos casos em que redes de tráfico de drogas colocam essas meninas para abordarem quem está na estrada, sejam carros, caminhões, passageiros de ônibus, com a intenção, na verdade, de vender droga para essas pessoas. Mas quem se aproxima é uma criança, porque daí a pessoa
fica com menos resistência, com menos medo, né? E essa criança, então, além de vender a droga, acaba também se oferecendo para um programa sexual. Então, aquele cafetão traficante ganha por duas vezes. Ele ganha pelo programa que a criança fez e ele ganha pela droga que ela vendeu, né? Então, imaginem essa criança envolvida nesse crime organizado, envolvida nessa situação. Ela tem todo o seu desenvolvimento completamente deturpado. Isso aqui, nós tem nem que falar. É bem importante ouvir para a gente ter até o impacto mesmo. A palavra acho que seria essa, de quando a gente escuta, né, você falando assim, são coisas que às vezes a gente até já parou para pensar, mas não assim com esse impacto, né? É muito fácil, às vezes, julgar, apontar e condenar, mas ou justificar, inclusive. Mas pensar nas consequências, às vezes a pessoa, até por resistência, tenta não pensar, né? Bom, mas fica Eu acho que é aí. normal, a gente não é algo que está no nosso repertório diário, né, Narciane? Por isso que eu entendo que para os caminhoneiros, nossos grandes aliados da estrada, é muito mais fácil entender o que eu estou falando, porque eles muitas vezes devem visualizar essas situações no seu cotidiano e talvez não tenham tido a consciência do que tem por detrás daquela criança que tá naquele lugar, né? Não Uhum, é porque eles nunca pararam para pensar, é porque ninguém nunca falou sobre isso abertamente exato, com eles, né? né? Então, assim, não é por mal nenhum, é simplesmente que eles nem sabem que aquela criança, na verdade, que está ali, não deveria estar ali, está em risco, porque ninguém trouxe esses outros alertas. Então, quando a É, gente começa a dialogar com eles, né, e eu falo isso porque ao longo desses anos todos a gente continua pesquisando o problema nas estradas e a gente vê o quanto nesses 18 anos de trabalho nosso, a resposta dos caminhoneiros na pesquisa sobre esse problema mudou do olha que ponto de vista de bacana. ele dizer, em algumas épocas, inclusive, que o problema tinha diminuído muito. Infelizmente, depois da pandemia, eles voltaram a dizer que voltou a crescer, mas a gente estava numa fase maravilhosa antes da pandemia de saber que o problema tinha diminuído nas estradas, que eles já tinham entendido melhor como fazer as denúncias, que eles já entendiam melhor como lidar com essas questões quando eles viam uma criança. Era incrível, é incrível ver o quanto eles, nesses anos todos, realmente à medida que eles foram ouvindo e tendo, né, os diálogos nas empresas, as empresas trazendo essa informação, é tudo uma questão de informação, né? Quando você sabe de uma coisa, você sabe lidar melhor com ela. Quando você não sabe, você supõe. E na suposição você pode estar errando, né? É, Então, eu acho que é isso que vem mudando muito. Por isso que um momento aqui com você, esse podcast, a preocupação é a gente levar informação para as pessoas, né? ai, Porque que eu acho que isso bacana. muda completamente a interpretação de uma pessoa que vai ver uma criança na estrada. Ai, que bom. Bom, eu vou juntar as próximas, porque eu acho que você já deu aí um, né? Eu anotei aqui algumas palavras que você falou, aliado, agente de proteção. Então, assim, eu vou juntar as duas próximas perguntas, porque eu acho que as respostas estão bem próximas, né? Pelo que você falou. De que maneira que o motoristas, né, os motoristas podem ser esse agente de transformação e proteção? E quais os principais canais de denúncia disponíveis para que eles possam aí, vamos dizer assim, caso eles vejam, né, ou suspeitem de algum caso, para onde que eles podem ligar, como eles podem denunciar nas estradas, né, quando eles identificarem. Perfeito, Narciane. Excelente pergunta. Eu queria dizer para os nossos amigos caminhoneiros que quando a gente sonhou com eles como agentes de proteção lá atrás, quando a gente começou o programa Na Mão Certa, e a gente acreditou nessa ideia de que se a gente alcançasse eles por meio das empresas, eles seriam potencialmente agentes de proteção, é porque eu acredito mesmo muito nesse espírito absolutamente solidário e de companheirismo e de respeito que existe dos caminhoneiros com os próprios caminhoneiros. Uma coisa que muito chama a minha atenção em todas as pesquisas que a gente faz com eles, todos os papos que a gente tem com eles, essa alta capacidade que eles têm
de se preocupar com os outros. Por quê? Porque aparentemente, né, pelo que a gente vê dos desafios que eles vivem no dia a dia nas estradas, eles precisam se ajudar. Eles precisam estar muito próximos uns dos outros para superar vários desafios que eles vivem, né? Que são muito desafiadores realmente. Então, assim, essa solidariedade que eles têm entre eles, ela foi o nosso grande gatilho para acreditar, né, nessa capacidade que eles têm de proteger crianças. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entre eles, né? A primeira coisa que você pode fazer, independente de fazer uma denúncia, vamos falar da denúncia daqui a pouquinho. Acho que entre você, caminhoneiro que está nos escutando, e todos os caminhoneiros que você conhece, né, no seu dia a dia, seus colegas de trabalho, seus colegas de trecho, você falar sobre essa temática em algum momento com eles, porque nem todos a gente conseguiu alcançar ainda com o programa Na Mão Certa, compartilhar esse podcast com quem você conhece da estrada para ouvir, trazer informação para essas pessoas, isso já é uma ajuda, assim, de um tamanho que você talvez não consiga dimensionar agora me ouvindo aqui. Mas levar informação é fundamental. Então, multiplique isso com quem você conhece. E não deixe de falar sobre esse tema com pessoas adultas, óbvio, né? Não com crianças e adolescentes, mas falar sobre isso com pessoas adultas do seu círculo de convivência, na sua comunidade, na sua cidade de origem, nos bairros em que você tem amigos, onde você mora. Por quê? Porque todo mundo precisa saber disso. Não é só quem está circulando na estrada. A exploração sexual, ela não se resume à estrada. Ela acontece em muitos outros lugares. Só que a gente precisa levar essa informação para as pessoas, né? Gente, vocês estão sabendo que existe um problema como esse? Meu, eu nem imaginava, um problema enorme. Tem muitos casos no Brasil. A gente tem visto nas estradas isso acontecer, mas tenho certeza que acontece dentro das cidades também. Então, você ser esse porta-voz, você ser esse. Eu vou até tomar a ousadia de chamar você do meu embaixador, né? O embaixador da causa, nos lugares onde você está, isso para a gente é muito importante. E, obviamente, se você está viajando, já conversou com todos os seus colegas, já conversou com a sua família, já conversou com seus amigos, e você então, de repente, está estacionando o seu caminhão em algum lugar, e você olha para o lado e você vê uma criança, e você está vendo que aquela criança anda para lá, anda para cá, está sozinha, não tem ninguém com ela, né? Não é seu papel investigar o que está acontecendo com essa criança. É isso que eu queria te esclarecer. Você não precisa descer lá e inquirir essa criança. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Não, não é esse o seu papel. Seu papel é ligar para um canal de denúncia e dizer: olha, eu estou em tal lugar e eu estou vendo aqui uma criança sozinha, desprotegida. Eu não sei o nome dela, não é minha parente, mas eu necessito que vocês encaminhem alguém aqui para checar essa situação. Eu preciso que alguém verifique se essa criança está em situação de risco ou não. Tá? Então, esse é o nosso grande papel. Não é ir muito longe, é a gente alertar as autoridades que precisam olhar para isso, para que elas façam o seu papel. E aí eu sempre falo, né? Tem gente que não acredita em canal de denúncia, Narciane. As pessoas dizem: ah, mas eu vou ligar lá, ninguém vai mandar ninguém, não vai dar nada certo. É melhor eu ir lá ver o que está acontecendo com essa criança, né? Muita gente quer tomar o problema para si. Então eu queria te pedir para que você acredite uma vez, pelo menos, nesse canal de denúncia e faça uma denúncia completa. Por quê? Porque à medida em que nós, como sociedade, estimulamos a criação de canais de denúncia, a gente exigiu do país que existisse um canal de denúncia. Quando eu comecei em 2003, ele ainda não existia. Então, hoje ele existe, ele está estruturado, ele é uma política pública, ele tem regras, ele é da autoridade maior que a do governo federal, e ele precisa funcionar. Cabe a nós, como sociedade, pressionar este canal de denúncia, se possível, com muita denúncia, tá? Justamente para ele dizer: nossa, gente, eu estou recebendo tanta denúncia aqui que o problema deve estar sério. Eu acho que eu preciso não só encaminhar essa denúncia para a cidade para que seja verificada, eu acho que eu preciso falar com alguém aqui das autoridades, né, da ouvidoria, o chefe, com alguém, porque tem muita denúncia acontecendo. E aí, ótimo.
aí o governo vai tomar medidas maiores do que aquelas que a gente está recebendo hoje. Então, muitas vezes eu penso assim, as pessoas não entendem o quanto é importante uma denúncia. Obviamente que o primeiro pensamento tem que ser: eu quero salvar a vida dessa criança. Esse é o primeiro pensamento. Mas além desse pensamento tão correto, tem uma outra coisa que vem a rebote disso, que é: quanto mais eu denunciar, quanto mais eu pressionar esse canal a funcionar, a encaminhar o caso, a verificar os casos, mais eu estou assegurando de que esse assunto não vai ficar fora da agenda de políticas públicas desse país, da urgência desse tema e da necessidade da gente ter que rever uma série de coisas que a sociedade precisa melhorar para que essas crianças fiquem protegidas. Então, a gente tem eu faço esse convite a vocês de todo o coração mesmo, né? Denunciem, tá? E denunciem acreditando de que vocês estão fazendo a coisa certa, que vocês estão salvando uma vida, mas que além disso vocês estão pressionando um país a melhorar a sua proteção de crianças e adolescentes. Aonde você vai denunciar? Você vai denunciar no Disque 100, que é o telefone 100, muito fácil, não dá para esquecer. Ele é uma central de denúncias anônima, gratuita, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você vai ligar nesse número, vai entrar uma mensagem perguntando qual o tipo de denúncia que você quer fazer. Você vai dizer que você vai escolher a opção criança e adolescente, que tem lá, e ali você vai ser atendido por um atendente que vai fazer as perguntas para você. E você vai relatar aquilo que você sabe. Voltando a dizer, você não precisa saber o nome da criança, você não precisa saber a idade dela, você não precisa saber nada. Você tem que falar aquilo que você está conseguindo ver. E dizer aonde você está, obviamente, o local e tudo mais. Então, quanto mais informações você tiver, óbvio, ajuda, né? Ser mais precisa essa informação. Mas o importante é a denúncia ser feita. Eu não quero ligar no Disque 100, porque demora muito, vai ficar lá a pessoa me fazendo um monte de perguntas e tal. Não tem problema. Entre em contato pelo Disque 100, pelo WhatsApp. Existe um número específico para isso, que é o 61 9961 0100. Então, a gente tem um número específico também para fazer uma mensagem de WhatsApp, escrevendo aquilo que você está vendo, ou mandando um vídeo com a cena que você está vendo, né? Grava no teu celular e manda. Eu acho que isso é o fundamental. E não tenha receio, porque você não será envolvido com essa denúncia, tá? Ninguém vai te procurar para ser testemunha de nada, né? Isso é muito importante as pessoas também acreditarem, né? E se você está vivendo uma situação que você tem certeza que aquilo ali é um crime que está acontecendo, ou seja, a criança entrou na boleia de um caminhão, entrou num carro, entrou num ônibus, tem alguma coisa muito estranha, mas que já configura uma coisa mais criminosa, ligue para a polícia. 190, se você estiver em qualquer lugar do Brasil, numa cidade ou numa rodovia estadual. Se você estiver numa BR no Brasil, numa rodovia federal, ligue no 191, que é a Polícia Rodoviária Federal. Porque a Polícia Rodoviária Federal já é nossa super parceira nesse projeto, do programa Na Mão Certa. Eles vão imediatamente verificar o local que está sendo denunciado, tá? Eles vão mandar uma viatura lá para verificar. E nesse processo de denúncias, desde 2009 até agora, a gente já conseguiu, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, em muitas operações que eles fazem de verificação de locais, resgatar, né, trazer de volta para a sociedade, sair dessa situação de violência, quase 5 mil crianças. Então, assim, o trabalho funciona, gente. Vamos nos colocar em rede, vamos fazer que esse círculo de proteção, né, em torno da criança seja cada vez maior. Esse é o nosso convite para vocês. Nossa, bacana. Eva, por falar em convite, né, além do engajamento dos motoristas, de que forma as empresas, as instituições, né, de modo geral, podem se envolver e apoiar o programa Na Mão Certa nesse enfrentamento aí? Narciane, o convite que fica aí para as instituições da sociedade civil,
que trabalham com crianças e adolescentes. Eu queria trazer um pouco esse papel dessas organizações que fazem muito trabalho com criança. E aí eu quero citar alguns exemplos. Instituições que trabalham no contraturno da escola, protegendo a criança, reforçando o conteúdo escolar com leitura, matemática, música, teatro, esporte, instituições que trabalham no apoio psicológico a crianças, né, na recuperação de crianças que foram vítimas de violência. Todas essas instituições, elas podem e devem cada vez mais se preparar para entender, né, o que é a violência sexual, tanto abuso quanto exploração, para poderem nos ajudar a prevenir essa questão. O ideal, gente, se uma criança está num projeto hoje, no contraturno da escola, e está ali numa atividade, seja ela de música, de pintura, de teatro, de esporte, o que for, ela está mais segura ali do que ela estará sozinha em casa. E o risco de estar sozinha em algum lugar, na comunidade, em casa, tal, é muito grande. Então, um pedido até que a gente também tem feito para as empresas se no município onde você tem a sede da sua empresa, nos municípios onde você tem suas filiais, existem projetos ali protegendo crianças no contraturno da escola, apoiem esses projetos. Ajudem esses projetos a continuar existindo para que eles protejam as crianças e não permitam que essas crianças caiam em situação de violência por estarem sozinhas. E aí vem a pergunta: mas ela está sozinha porque o pai e a mãe abandonaram ela? Provavelmente não. Ela está sozinha porque o pai e a mãe estão trabalhando. E muitas vezes a mãe, temos hoje 50% das crianças no Brasil, estão com mães que a gente chama de mães solo, são mães sozinhas. Elas não têm mais o pai da criança do lado. Essa é uma estatística também do governo. Olha a preocupação que a gente tem que ter. Mulheres que precisam trabalhar para manter a sua casa e que, ao mesmo tempo, precisam cuidar dos seus filhos. Olha que desafio. E aí, como é que ela consegue, né, equilibrar tudo isso e garantir de que essa criança esteja sempre em segurança? Então, ela precisa desses projetos. Ela precisa desse apoio da sociedade com outras atividades. E esses projetos são mantidos como? Normalmente com doações de empresas, normalmente com doações de pessoas físicas que podem doar. Então, vamos apoiar estes projetos, vamos apoiar as ONGs que existem na nossa cidade e que trabalham com crianças e adolescentes, porque elas estão fazendo um trabalho muito necessário para a sociedade. E para as empresas, de maneira geral, né? E aí reforçando principalmente aquelas que usam muito transporte, contratam muito transporte, ou aquelas como a Garbuio, que são do setor de transportes, venham estar com a gente no programa Na Mão Certa, vem fazer parte desse movimento, desse grande movimento de proteção que existe há 18 anos, que tem formado um grande círculo de proteção nas estradas do Brasil, procurando proteger essas crianças da melhor forma possível e, mais do que isso, indo além, né? Tentando alcançar as crianças antes delas caírem na exploração sexual, investindo nesses projetos, investindo em trabalhos na comunidade. A gente tem muita orientação no programa Na Mão Certa também, neste sentido para as empresas. A gente não está falando só do trabalho com o motorista e o agente de proteção e tudo mais. Não, a gente está falando do quanto a empresa pode levar informação para os seus colaboradores de maneira geral, do quanto ela pode atuar na sua cadeia de fornecedores, do quanto ela pode atuar na comunidade onde ela está inserida, justamente apoiando projetos na região. Então, assim, toda essa orientação, o programa Na Mão Certa também dá. Então, a gente tem hoje um cuidado muito grande, né, de trazer um papel de protagonismo para as empresas que é esperado. Afinal de contas, né, o que mais se fala ultimamente é as empresas têm que ser mais sustentáveis, as empresas têm que olhar para a agenda delas de ESG, né, que é meio ambiente, social e governança, as empresas têm que respeitar direitos humanos, as empresas têm que ter ações de responsabilidade social. Então, a empresa está sendo cobrada, né, pela sociedade, de todo o seu papel. Então, vamos aproveitar esse momento e nos juntar nesse movimento para que crianças e adolescentes não estejam sendo alvo de exploração sexual. Ai, nossa, Eva, não tem nem palavras para te agradecer. Agradecer mesmo, principalmente
por essa parceria, né? Já temos aí mais de um ano quase em parceria com a Childhood Brasil. Para a gente é muito gratificante poder, de alguma forma, contribuir, né, nas estatísticas, buscar a melhoria nessas estatísticas e a redução, claro, desses casos. Obrigada pelo seu tempo, por você trazer essa orientação às pessoas, mas principalmente, você estava falando, eu estava pensando aqui, por trazer para a gente a luz, né, assim, a questão, esse convite para a cidadania, para o exercício dessa cidadania, né, afinal de contas faz parte de todo cidadão brasileiro cuidar das crianças, né, e dos adolescentes. Então, muito obrigada mesmo, viu? Darciane, é exatamente essa mensagem que você captou, que eu fico muito feliz, é o nosso objetivo, né? O programa Na Mão Certa é um movimento de convite à cidadania. É exatamente isso, né? Cada um de nós pode fazer algo pequeno, pode parecer, eu denunciei um caso uma vez que eu vi. Gente, graças a Deus, você denunciou um. Quantas milhões de pessoas nunca denunciaram nenhum, né? Então, assim, a gente pode estar trabalhando para que isso se torne algo mais natural das pessoas. Assim como até agora a gente naturalizou e não viu o problema, que tal a gente naturalizar a ação de enfrentar o problema, né? Eu acho que esse é o grande convite que fica, que vocês tão bem trouxeram, né, nesse podcast aqui, com as suas perguntas tão precisas com relação a isso. E obrigada por nos dar essa oportunidade, no mês de maio, de falar sobre o quanto para nós é importante a vida de cada criança, de cada adolescente, o quanto a gente tem lutado, né, para isso. Eu sempre falo que o programa Na Mão Certa esse ano chegou aos 18 anos, ele vai estar alcançando a sua maioridade, né, se a gente comparar com a idade de uma criança. Finalmente ele faz a idade aí adulta, vai chegar na idade adulta do programa, mas ele chega muito maduro, ele chega com muito aprendizado, com muita parceria das empresas, com muita pesquisa sobre o problema que a gente fez ao longo de todos esses anos, com muitas parcerias muito fortes. Então, assim, a gente saiu de uma situação completamente de terra abandonada no Brasil, que era esse tema em 2006, para um tema que hoje está na agenda de grandes empresas, como a Garbuio. Então, muito obrigada. Nosso canal está sempre aberto para vocês. Vai estar na nossa descrição, na legenda, os canais de denúncia, né? Nós vamos deixar tudo anotadinho para vocês ali poderem, se alguém não tomou nota, entrar lá, acessar. E à medida que encerramos, né, esse episódio tão especial da Rota da Saúde, eu vou ler um texto aqui para vocês, que queremos aí reintegrar a importância de nos unirmos, né, sempre aí, na proteção de nossas crianças e adolescentes. O programa Na Mão Certa, como a Eva trouxe muito bem explicado, nos mostrou que juntos podemos fazer a diferença. Vou repetir, juntos podemos fazer a diferença. E transformar nossas estradas, né, em lugares aí mais seguros e acolhedores para todos nós, para as crianças, para os adolescentes. Nossos motoristas não são apenas profissionais das rodovias, né, mas também são pilares de suas famílias e da comunidade. Como a Eva falou, eles são agentes aí de proteção, eles têm um papel muito importante. Portanto, convidamos cada um de vocês, com muito carinho, que venham aí, né, junto com a gente, se comprometer nessa causa. Estaremos atentos a denunciar qualquer situação suspeita de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Juntos, podemos garantir um presente, né, seguro e contribuir para um futuro brilhante para as futuras gerações. Todos nós temos relação com alguma criança e adolescente, no sentido assim, temos eles na nossa família, nós já fomos também, então sabemos da importância que eles têm aí na vida, na sociedade. Obrigada por se juntarem a nós nessa jornada de proteção e cuidado. Até o próximo episódio e lembre-se de proteger nossas crianças e adolescentes nas estradas. Um beijo grande para todos vocês. Até o próximo episódio.